Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar sobre a Parashá Metzorá, que significa o sarmento. Vai de Levítico 14:1 ao 15:33. O Metzorá, ele é o leproso, ok? E a palavra Metzorá, ela vem de tsarat, que vem das palavras hebraicas motzirá, aquele que fala mal de alguém com lashon hará. Então veja bem, na etimologia da palavra, nós já temos aqui um problema. Esta pessoa sobre a qual a Parashá tratará, ela é alguém que já fala mal de uma outra pessoa ou de várias outras pessoas e, portanto, ela fica leprosa. Tá? E eu gostaria de tentar abordar algumas coisas com você aqui. Eu quero abrir um texto aqui que está lá em Levítico capítulo 14, verso 1, né? Que é o texto onde começa a nossa Parashá, dizendo para você o seguinte, está escrito assim: depois falou o Eterno a Moshe dizendo, esta será a lei do leproso no dia da sua purificação, será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote examinando, eis que se a praga de lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, o pau de cedro e carmesim e o isopo. Então aqui nós temos o princípio da Parashá mostrando para a gente como é que faz para que aquela pessoa seja purificada. Eu não quero falar da purificação dele hoje. Isso nós já falamos em outros vídeos passados, então não vou tocar no assunto de novo. Eu quero falar para você hoje sobre qual é o destino do lashon harento, como a gente costuma brincar, né? Da pessoa que faz lashon hará, tanto do homem como da mulher. Se não houver arrependimento, qual é o destino dessa pessoa? A palavra tsarat, que é a palavra que define essa doença, ela vem de 2 palavras hebraicas que elas se conectam. A primeira é tsar, que significa estreito, e et, que significa o tempo, como um tempo presente. Então, o que é que essa palavra mostra para nós nesse momento? Que quando uma pessoa peca com a boca, fazendo lashon hará, ela vai passar por tempos estreitos. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de continuar. Por acaso, é só por acaso mesmo, será que você conhece alguém que você sabe que essa pessoa fala mal de outros e está passando por uma situação de estreito? Você conhece alguém que está nessa caminhada e passando por isso? Pois é, se você conhecer, essa pessoa está no estado de atzeret, paralisação. Por quê? Quando a pessoa se levantou para falar mal de outrem, ou de uma ou de várias pessoas, ela cometeu um pecado que não é só o de lashon hará, da maledicência. Ela cometeu o pecado de assassinato. Por quê? Porque a Brit Hadashah diz que aquele que odeia o seu irmão é homicida. Eu falei no vídeo passado que essas pessoas aqui nos odeiam. Quem faz lashon hará, irmãos, não ama ninguém, não. Então essa pessoa, ela pode ser considerada como homicida, ok? Então, dando estas informações, nós temos então o que mais? Nós temos também uma outra coisa aqui, que é muito interessante porque essa questão da lashon hará, ela é um mal universal. E nós temos na Bíblia 4 ocasiões, né?
estou falando do Tanakh, obviamente, não da Brit Hadashah, mas temos 4 ocasiões de pessoas que ficaram leprosas. Miriam, falei no vídeo passado, quando ela fez Lashon Hará contra o seu irmão. Naamã, que é famosíssima essa passagem da Brit Hadashah, que depois ele é purificado e tal. Temos aqueles 4 leprosos lá de 2 Reis 7,13. E temos Uzias, que foi querer dar uma de sacerdote, ele foi querer passar na frente do sacerdote, desobedecer e ficou leproso. Então, nós vamos perceber o seguinte, o 4, dentro deste contexto, é o número que fala do mundo. Então, esse mal de Lashon Hará é um mal universal. As pessoas, elas não se importam de fazer isso. É interessante, irmãos, porque esse é um pecado que, vamos falar um pouquinho aqui dos nossos irmãos cristãos, né? Vamos falar da igreja. Isso aqui a igreja não pune. É engraçado isso, né? Ela pune o adúltero, só. Se a pessoa é mentirosa, se a pessoa rouba, se a pessoa fala mal dos seus líderes, fala mal disso, daquilo, não tem punição. A punição hoje, ela está exclusivamente ligada ao adultério. Parece que o adultério é uma coisa assim, uau, tão grande, que só isso é punido. Quando alguém pega e comete outros tipos de pecado, essa pessoa não é punida. Pelo contrário, há assim, uma tolerância muito grande na vida dessa pessoa. Mas voltando a Lashon Hará, a Lashon Hará ela é uma coisa muito séria, porque ela é um pecado que ela vai a um nível muito alto diante do Eterno, tá? A Lashon Hará, ela é muito difícil de alguém fazer techuvá, de alguém se arrepender dela. Por quê? Quem faz Lashon Hará precisa se arrepender primeiro. Para se arrepender, ela tem que olhar para dentro dela e dizer assim, eu errei quando falei mal do fulano. Isso, você imagina o seguinte, a nível pessoal, no meio de poucas pessoas é uma coisa. Você imagina isso numa rede social, espalhou, Brasil inteiro, às vezes para o mundo inteiro. Como é que a pessoa se arrepende de um negócio desse? Depois de muitos likes, muitos comentários, muitas coisas, ficou bom para ela. Vai ter arrependimento por quê? Outra coisa, essa pessoa precisa fazer uma restituição. Você está entendendo? Então, ela tem que se arrepender, ela tem que pedir perdão para a pessoa em questão e para as outras pessoas para quem ela falou. Então você imagina isso para recolher esse tipo de mentira, esse tipo de calúnia, de maledicência que se fez contra algumas pessoas, ou contra uma pessoa. Sabe o que as pessoas pensam? Ah, que diferença faz umas poucas palavras? Não tem problema. Uma outra coisa é que a Lashon Hará, ela provoca conflito. Causa divisão entre irmãos. Então ela separa amigos, separa família, entre outras coisas. Aí eu te faço uma pergunta agora. Quando nós falamos de Lashon Hará, nós estamos falando então na realidade de um negócio assim, num alto nível. Não é verdade? E aí vem uma pergunta. Na Brit Hadashah, como é que a Lashon Hará é vista? Tá? Eu gostaria de ler alguns textos para você aqui, ou melhor, junto com você, né? Para a gente poder entender o que é essa Lashon Hará, porque fica parecendo que isso é coisa só do Velho Testamento. No Novo Testamento não tem mais nada disso, não tem problema, pá, aí vamos, vida que segue, né? Então vamos lá. Tem um texto aqui que ele diz assim, Efésios 4:27, tá? Não deis lugar ao diabo. 28, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha
o que repartir com os necessitados. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para edificação e que dê graça aos que a ouvem. Presta atenção agora. E não entristeçais o Espírito Santo de Elohim, no qual foste selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, maledicência e toda blasfêmia seja tirada dentre vós. Então quer dizer que a Lashon Hará, que a maledicência entristece o Espírito Santo. Interessante isso. Interessante percebermos que quando o Rabino Shaul diz estas palavras para os irmãos da Kehilá de Éfeso, ele está falando sobre algo que os irmãos entendem bem. Eles são judeus. E eles entendem que não pode fazer Lashon Hará, que isso entristece ao Espírito do Eterno. O verso 27 que eu li começa assim: não deis lugar ao diabo. Então, essa lista de coisas aqui que Rabino Shaul está dizendo, elas são provenientes do inferno. Vamos ser muito claros aqui, porque depois eu vou para uma outra questão aqui. Então, a pessoa que faz Lashon Hará, ela é um instrumento do inferno, do diabo. Rabino, mas será que essa pessoa está endemoniada? Boa pergunta. Ela pode até não estar endemoniada, mas a boca dela já está falando as coisas que Satanás deseja ministrar sobre a vida dessas pessoas. Veja que coisa extraordinária é essa. Como a Bíblia revela algo que é aparentemente desprezado no meio cristão, até no nosso meio judaico, uma coisa que é desprezada, mas que é uma coisa muito terrível aos olhos do Eterno. Deixa eu pegar mais um versículo aqui para te mostrar uma outra coisa. Deixa eu te mostrar aqui, nosso querido Rabino Shaul ainda em pauta aqui, dizendo o seguinte, Colossenses capítulo 3, verso 8, ele diz assim, mas agora despojai-vos também de tudo, a ira, a cólera, a malícia, a maledicência das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pelo que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Amados, segundo o Rabino Shaul, neste texto, a maledicência ela é coisa do velho homem. O velho homem é um homem carnal. É aquele homem que não tinha um conhecimento, um relacionamento com o Eterno, nem com a sua palavra. Mas a partir do momento em que nós temos um relacionamento com o Senhor e com a sua palavra, nós então não podemos entrar e cair nessa armadilha aqui. Porque isso é uma armadilha que o diabo prepara para trazer o coração da pessoa para si. Você se lembra que agora há pouco eu disse que havia uma dificuldade muito grande de arrependimento? Pois é. Essa falta de arrependimento traz consigo essa conexão com Satanás e com as trevas. Porque quem peca e não se arrepende é porque acha que o pecado é melhor do que viver em santidade. Veja bem, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia para te mostrar uma outra coisa aqui, porque eu acho que é muito interessante isso. Rabino Shaul, novamente, lá em Romanos, capítulo 1, ele vem dando uma lista das coisas. Eu vou ler para você aqui, para a gente poder conectar essas coisas aqui. Romanos 1, 29 diz assim, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, odiando o Eterno, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos,
sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Elohim, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Vou ampliar agora isso aqui. Em vários momentos aqui, desse texto, eu li coisas que estão relacionadas com a Lashon Hará. Uma delas é o homicídio, tá? Que eu já falei sobre essa questão do homicídio. Agora eu quero te mostrar uma outra coisa. A pessoa, quando ela não se arrepende desse tipo de situação, ela está dizendo o seguinte: eu assinei a minha sentença de morte. Porque Rabino Shaul diz que as pessoas que agem assim são dignos de morte. Ele foi a pessoa que disse isso. Só que quem concorda com esse tipo de postura, pelo raciocínio do Rabino Shaul, essa pessoa está enquadrada na mesma situação do que a pessoa que fez Lashon Hará e que assinou o seu decreto de morte. E por que isso? Porque ela está sendo conivente, está concordando com o pecado da outra pessoa sem dizer nada. Veja só que coisa. Quer dizer que não só a pessoa que peca, mas com aquela que concorda com o pecado, elas estão ambas inseridas no mesmo contexto de punição. Ou seja, ambas estão dizendo que querem morrer. Isso tudo, irmãos, nós estamos falando de algo que é aparentemente banal, porque não se fala sobre isso, não se prega sobre isso, não é ensinado sobre esse tipo de coisa. Na nossa congregação, eu tenho uma preocupação muito grande com esse tipo de situação. Eu tenho dito aos irmãos que há uma necessidade muito grande de transparência entre nós. E não só de transparência, mas da gente também acabar fazendo tudo aquilo que é certo e nunca falando mal do outro. Se tem alguma coisa para resolver, senta com o irmão e resolve. Não vai por trás para falar mal, porque isso gera um problema muito grande. E essa é uma coisa que nós temos prezado muito. Mas eu percebo, irmãos, que isso é algo que não está sendo ensinado. É engraçado que no judaísmo messiânico hoje estão ensinando muita teologia judaica, né? Quem é Metatron vem falar sobre a Sefirot, aquele monte de coisa. A pessoa vai usar isso no dia a dia dela quando? Muito raramente. Mas isso que eu estou te mostrando é um caminho para a vida. E eu estou te dizendo isso porque eu acredito que nós precisamos ter consciência daquilo que nós estamos ensinando ao nosso povo. Não é possível que nós vamos continuar tratando de coisas que vão dar likes, o pessoal vai falar assim, nossa, que ensino maravilhoso, lindos comentários no YouTube, mas sem aplicação imediata para a nossa vida. Nós precisamos de vivência das Escrituras, não só palavras bonitas. Nós estamos chegando no tempo do fim. Se nós não nos alinharmos com as coisas que o Espírito Santo deseja, com santidade, com largar o padrão do velho homem, como eu li para você agora há pouco. Rabino Shaul lá em Romanos 1, ele está falando sobre uma querrilá em Roma que estava lotada de pecado. Pessoas fazendo coisas terríveis, e ele se levanta para falar contra. Por quê? Porque ele entende a gravidade disso. Será que a gente não parou para perceber o que é que está acontecendo? Hoje, no nosso mundo, as pessoas elas não querem ser repreendidas. E você sabe por que isso? Porque a repreensão hoje, ela é uma coisa assim muito, muito complicada, é muito dura. As pessoas falam assim, não... O pastor, ele é muito bravo, o pastor, ele só fala assim de coisa, não, ele só bate na gente, misericórdia. Deixa eu
mostrar uma coisa para você aqui. Eu ia usar isso aqui para uma outra instância, mas eu vou falar uma coisa para você. Você sabe quem é o Magid? A figura do Magid dentro da tradição rabínica? Eu vou te contar aqui rapidinho. O Magid, ele é uma figura de um pregador religioso itinerante que ele ia para as sinagogas e as congregações para bater, para dar uma chacoalhada no pessoal, para dizer para o pessoal assim, acorda, nós temos que viver em santidade. Inclusive, ele era pago para isso. Olha o pessoal que fala mal aí de pregador itinerante. Ele é a figura do Magid. Lógico que o pregador itinerante tem que ter uma palavra alinhada com a Torá. Isso é bíblico. Inclusive, essa é uma figura do judaísmo. Tá bom? Isso é história, irmãos. Estou falando de história aqui, tá? O que eu quero mostrar para você é o seguinte, é que já na antiguidade existiam os Magidim que saíam por aí batendo, levando o pessoal à santidade. Tem coisa que o seu líder não pode falar. Você vai ficar brava com o seu líder, você vai ficar bravo com ele, você vai falar assim, porque o meu pastor, o meu apóstolo, nossa, ele está falando aí comigo. Mas se chega uma pessoa de fora, abre o verbo, aí os irmãos usam até uma expressão, né? Que é muito comum no meio evangélico, fala papai! E aí, e o depois? Será que o fala papai adianta? Eu quero mostrar para você que tem uma outra implicação, tudo isso, ela chonrará, é algo tão sério que eu quero te mostrar uma outra implicação aqui. Deixa eu abrir aqui, na minha Bíblia, uma outra coisa aqui. Deixa eu ler para você uma coisa aqui, em Gálatas, capítulo 5, verso 19. Ele fala sobre as obras da carne que são manifestas. A obra da carne está em oposição ao fruto do Espírito. Quais são as obras da carne? Adultério, fornicação, impureza, dissolução, idolatria, feitiçaria, inimizade, brigas ou porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Elohim. Misericórdia. E no meio disso aqui tem o quê? Lashon Hara. Você entendeu o que o Rabino Shaul falou? Se você quiser, eu troco em miúdos. Vou ler um outro versículo para você aqui. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 10. Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, Lashon Hara aqui, nem os roubadores herdarão o reino de Elohim. Deixe-me lhe dizer uma coisa. Se essas pessoas aqui não vão herdar o reino de Elohim, elas vão herdar o quê? Uma pergunta muito boa para se fazer. Não é verdade? Qual é a herança que essas pessoas terão? A pergunta, irmãos, ela é muito séria, porque ela mexe com a nossa permissividade pelas coisas que nós achamos que estão corretas. Porque cada um tem uma opinião acerca de si mesmo. As pessoas são muito assim, bondosas consigo mesmas. Elas não se cobram, não falam assim, poxa, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo, irmão, me avalia aqui, me ajuda aqui. Não, nós não aceitamos opinião, nós somos tão autossuficientes, tão bons, que nós não queremos a opinião e nem o apoio dos outros. Nós queremos caminhar dentro do caminho que nós achamos que é o melhor. Deixa eu só caminhar aqui para você ver mais uma coisa que eu preciso te mostrar. Olha só que coisa interessante isso aqui. Você sabia que esse tipo de pessoa vai para o inferno? Não, Rabino, mas só porque ela falou mal de alguém vai para o inferno?
Não é só porque falou mal de alguém, é por causa das consequências. Ela falou mal de alguém, ficou leprosa, lembra que eu falei? Ficou paralisada. Ela usou a boca como instrumento das trevas. E ela acaba, então, provocando muitos estragos na vida dessas pessoas. Lembra que agora há pouco eu disse que uma pessoa dessa emprestou a boca para ser instrumento de Satanás? Então, isso é uma outra questão. E aí, como uma pessoa se permite se tornar um veículo de Satanás, sem arrependimento, sem voltar lá para fazer aquilo que nós chamamos de fechar as brechas? Uma pessoa dessa, então, ela fica cada vez mais vulnerável às trevas, a ser usada pelas trevas. Quando acontece isso, o que na vida da pessoa está ocorrendo? As coisas começam a travar e começa a vir depois o retorno. Eu chamo isso, irmãos, de efeito bumerangue, porque a pessoa foi lá e acabou com a vida do outro, arrasou, falou mal, dividiu amigos, família, deu prejuízos. Já falei isso no vídeo passado. Agora, a pessoa fica por um momento, ela fica bem. As coisas parecem que estão todas certas e tudo o que ela fez parece que foi aprovado pelo Eterno. Mas chega um momento que o diabo fala assim, agora é hora de eu cobrar dela o preço do pecado, porque o pecado está em aberto lá atrás. Às vezes, irmãos, no nosso meio judaico-messiânico, eu fico pensando assim, como uma pessoa que fez esse tipo de coisa consegue fazer Yom Kippur? Eu me perguntei isso esse ano, o ano passado, né? Nós já mudamos de ano. Eu me perguntei isso. Eu sentei com a Rebeca e falei, amor, como que pessoas como essas conseguem fazer Yom Kippur? Como é que elas conseguem entrar na presença do Eterno, pedir perdão para o Eterno, sendo que elas têm dívidas em aberto com outras pessoas? Como será que o Eterno recebe isso? E aí nós chegamos à conclusão seguinte, não recebe. A oração não sobe. E por que não? Porque existem impedimentos das trevas, fazendo com que essa oração não chegue até lá. Por causa desse tipo de pecado que é muito grave. A palavra diz que um abismo chama outro. Você vê que nós estamos falando de Lashon Hará, depois nós falamos sobre o pecado do homicídio, e junto com ele vai vindo uma coleção de pecados. Nós lemos aqui outros pecados que estão todos eles associados entre si. Então, em maior ou menor grau, aquela pessoa que está trabalhando, levando adiante esse pecado, ela está se enredando em todos esses pecados. Por isso que fica difícil o arrependimento. Você entende como isso é problemático? E se esse arrependimento ele é tão complicado de acontecer, como é que uma pessoa dessa vai querer morrer e ir para os braços de Yeshua? Fala para mim, qual é a fórmula que tem para fazer isso? Ah, Rabino, mas na última hora a pessoa se arrepende. Será? Será que ela vai ter tempo de se arrepender? Quanta gente brincou com as coisas do Senhor, brincou com a palavra do Eterno, veio uma guida, avisou, falou, entra por aqui, sai por aqui, eu não estou nem aí. Isso, irmãos, isso tudo vai fazendo com que o cálice da ira do Senhor vá se enchendo, e tem uma hora que ele transborda. A pessoa tem tempo dela se arrepender até o último instante, o último segundo da vida dela aqui na terra. E aí eu pergunto para você, será que nesse tempo ela vai ter condições de se arrepender ou a morte dela vai ser repentina?
Tem gente que vai para o hospital, sofre, ainda tem tempo de refletir, chamar outras pessoas para pedir perdão. Mas e aqueles cuja morte é repentina e não há tempo de pedir perdão? Qual é o destino dessa pessoa? O inferno. A tradição judaica diz uma coisa interessante aqui, que assim como o céu ele tem 7 níveis, o inferno também ele tem 7 níveis. Sabe? E nesses níveis estão as pessoas que cometem determinados tipos de pecado. Aqui eu achei algumas coisas que no terceiro nível, tá? No terceiro nível do inferno, estão as pessoas que cometeram o pecado de Lashon Hara. E achei uma coisa aqui tão interessante que eu quero dividir com os irmãos aqui, porque isso é muito interessante. Ele diz o seguinte, que quando essas pessoas estão sendo punidas ali, cada um que tem uma punição vai ser mostrado, digamos assim, de uma forma diferenciada, tá? Pessoas que cometeram pecados sexuais vão ser punidas nos seus órgãos, nos seus genitais, né? Cometeram adultério, roubaram e tal. Aí, tem uma outra coisa aqui que é muito interessante. E aquelas pessoas que cometeram pecado com a língua? Segundo a tradição judaica, elas estão penduradas no inferno, sofrendo pela língua. Entendeu? Elas estão penduradas pela língua e elas estão sofrendo. E por quê? O que levou elas a passar por tudo isso? Ou o que vai acontecer com elas, dessa punição? Elas negligenciaram o estudo da Torá e elas andando, caminhando, liberaram palavras vãs, vazias e mentirosas sobre a vida das pessoas. Então, tem um local no inferno, segundo a tradição judaica, para que estas pessoas possam estar ali. E a tradição não fala isso, mas é uma conclusão que eu chego, que pessoas que têm não só esse pecado, mas outros, elas vão ter uma combinação de punições por causa dos pecados cometidos aqui na terra. E sabe, irmãos, nada disso aqui é uma coisa assim, isso aqui é tranquilo, não vai dar problema nenhum para mim. Vai sim. E vai começar aqui o problema. A luta, como a gente diz, vai começar aqui. E uma outra coisa que eu acho assim muito interessante nisso tudo, sabe, irmãos, é que como o mundo dos mortos ele tem esses níveis, então isso vai sendo cada vez mais profundo e vai se incrementando, ou seja, vai piorando a punição a cada nível. Uma das coisas também que está dito aqui é que no princípio dessa punição, antes da pessoa ficar pendurada pela língua, ela não pode proferir nenhuma palavra naquele lugar, ela tem que ficar em silêncio. Por quê? É um tipo de eufemismo, digamos assim, para aquilo que ela fazia no mundo. Ela falava muito e ela agrediu, ela matou pessoas com as palavras. Ali, então, ela vai estar sofrendo, já antes de ser pendurada pela língua, já vai estar sofrendo, mas a tradição não declara qual é o sofrimento, mas ela vai ter que ficar em silêncio, com uma punição pelo Lashon Hara. Então, veja que coisa extraordinária é quando nós entendemos tudo isso. A pessoa já vai ser punida e a punição dela vai englobar tudo isso. Mas o pior disso, irmãos, é que o inferno não é um lugar para passear. O inferno é um lugar de morte eterna. Quer ver? Eu achei uma coisa aqui num livro chamado Zohar. Eu vou ler um pedacinho para você aqui, que eu achei que isso foi assim muito interessante também. Eu acho que assim, a gente precisa de fazer uma autoavaliação daquilo que a gente está fazendo e tal, porque senão, misericórdia, eu não sei como é que vai ser a vida da gente
sabe? Então, assim, a gente precisa parar, pensar no que nós estamos fazendo, sabe? Para a gente não cair num negócio desse aqui e acabar depois não tendo como voltar. Não tendo como voltar, tá? Olha só. E um grande suspiro saiu do coração do mestre quando ele começou a lhes contar sobre a correspondente região do inferno. E me disseram que olhasse para baixo, para dentro do palácio, do terceiro palácio do inferno, é o terceiro nível, tá? Mas eu mal podia enxergar qualquer coisa, tão profundas eram as sombras que se encontram sobre ele. E pouco a pouco comecei a distinguir as formas miseráveis dos que ali se retorciam. Vi que usavam perversamente suas línguas a fim de provocar motins, assassinatos, guerras e derramamento de sangue. E vi a grande serpente que permanece enroscada no fundo do poço. Suas escamas são feitas das mentiras ditas na terra. Cada mentira adiciona outra escama a seu couro, e a serpente cresce constantemente para dar lugar para todas as mentiras que a cobrem. Irmãos, tem um local, então, descrito agora pelo Zohar, com um pouquinho mais de detalhes, com uma escuridão impenetrável, onde as pessoas estão ali se retorcendo, se contorcendo, sendo atingidas, sendo flageladas por causa das mentiras que disseram. E você percebeu que essa mentira chega num tal nível, essa Lashon Hará chega num tal nível, a ponto de provocar uma guerra. Veja, irmãos, a responsabilidade que nós temos. Então, eu gostaria de dizer para você o seguinte, para mim poder finalizar essa paraxá. Nós precisamos parar hoje para fazer uma autoanálise. Nós estamos usando a nossa língua da forma apropriada? Se estamos, Baruch Hashem, vamos continuar. Porque de uma fonte não pode produzir água doce e água salgada. Ou é uma coisa ou é outra. Se não, se a nossa língua não está produzindo bons frutos, vamos parar, pedir perdão ao Senhor com lágrimas, arrependidos de verdade, sem remorso, mas com arrependimento genuíno, com a intenção de coração correta, que é a Kavaná, e dentro disso, vamos então falar, Senhor, me ajuda a consertar os erros que eu cometi contra as pessoas de quem eu falei mal. Me permita, Senhor, estar diante dessas pessoas para pedir perdão e me humilhar diante delas para que elas me perdoem. Porque não é só a pessoa te perdoar, o Eterno precisa te perdoar. Por quê? Porque o mal que a pessoa causa com Lashon Hará é muito grande. Por isso, a Torá fala disso de uma forma tão minuciosa, mostrando a lepra. Entenda isso, irmãos, e a Brit Hadashah já trata disso em outro nível. Na Torá fica parecendo que não é uma coisa tão séria, mas Rabino Shaul, depois do livro de Apocalipse, e o nosso querido Yohanan, ele fala assim, acabou. É inferno mesmo, se a pessoa não se arrepender, vai para o inferno. Não dá para a gente querer, como o pessoal diz, passar pano. Não, não é bem assim e tal. É sim. E nós temos que tomar cuidado com isso. Porque senão, o destino final da nossa alma será terrível. Eu quero deixar aqui essas palavras, irmãos. E dentro do fundo do meu coração, eu quero dizer uma coisa para vocês. Já fizeram muita Lashon Hará contra a minha vida. Tentaram me destruir várias vezes e eu falei, Senhor, eu não vou carregar esse lixo. Eu falei isso no vídeo passado. Eu liberei perdão sobre a vida dessas pessoas. Mas ninguém até hoje voltou para se consertar. Eu não estou querendo dizer que essa pessoa vai para o inferno, porque isso é um problema dele com o Hakadosh Baruch Hu.
Mas existe uma norma ditada pela Bíblia. E a Brit Hadashah deixa claro que se a gente não fizer isso, o destino vai ser o inferno. Que o Eterno tenha misericórdia destas vidas. Que tenha misericórdia de vidas que precisam de arrependimento e de uma nova postura de vida. Para não cair nisso e não se tornar essa alimentação do diabo. E aqui, essa serpente, cujas escamas vão aumentando a cada mentira. E a cada mentira a serpente cresce mais. Qual é a lição que nós tiramos daí? Todas as vezes que alguém mente, isso dá cada vez mais força ao diabo e às trevas. E todas as vezes que nós falamos a verdade, nós fortalecemos o mundo espiritual, fortalecemos o Eterno, seus anjos e Yeshua, para que a justiça dele possa se manifestar sobre a terra. Que a nossa boca seja portadora somente da verdade, em nome de Yeshua Mashiach, o Rei de Israel. Amém? Querido, se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite e clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo, porque nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavuot Tov, Beshem Yeshua Mashiach, Amém, Amém. Toda Rabá.